Fala galera, seja bem-vindo à nossa aula número 25, aula sobre eletromagnetismo, continuando tudo que aprendemos sobre eletromagnetismo. A gente estudou muito ali a parte inicial sobre a força, né? Sobre o ímã e a força magnética. A força magnética na carga, a gente viu, né, o que a força magnética na carga ela faz. Quando a carga é lançada com 0 graus e 180 graus com a velocidade em relação ao campo magnético, e aí a H fica no movimento retilíneo uniforme, né? E outra, quando a carga é lançada a 90 graus, o movimento circular, você calcula o raio, calcula o período, certo? Vimos ali a força magnética no fio, o Bill, né? Bill sendo θ. A gente aprendeu também a achar o sentido e a direção e sentido da força magnética, usando a regra da mão esquerda, né? Faça um bom vestibular. E a regra da mão direita espalmada, né? Velocidade, campo magnético, velocidade e aí espalmado. A gente também viu a força, né, entre dois fios. Se você tem dois fios, um lado do outro, eles percorrendo uma corrente entre eles, vai gerar uma força de atração ou repulsão. E aí a gente viu tudo isso. Agora vamos ver o campo magnético. Como que você calcula o campo magnético? A gente calculou muito sobre força na aula passada. Agora é sobre campo magnético. É pouco, são poucas coisas. O tema também, a aula também é pequena, tá? A teoria é pequena, mas a prática é muito. Então é importante você entender isso aqui para poder fazer muitos exercícios e ficar com isso na cabeça. E bizu, a IAR cobra muito a parte teórica. Como você acha o campo, como você acha para onde vai a força e tudo mais. Então, vamos passar por isso aqui. Beleza? Primeiro tópico, campo magnético gerado por um fio condutor infinito, muito longo, né? Eu não botei aqui porque senão vai ficar muito longo. Então, é um fio muito longo, um fio infinito aqui. Como é que é esse esquema? Vamos supor que eu tenho um fio aqui, ó. Primeiro, lá em 1890, um cara chamado Oersted, lá em 1820, ele fazendo os experimentos, ele percebeu que quando ele passava uma corrente no fio, né, a bússola que estava do lado dele movimentava ao momento que ele passava essa corrente. Ele, opa, caraca, essa bússola movimentou aqui, passou a corrente, a bússola movimentou. Esse fio está fazendo uma alteração então, porque a bússola está orientada para o campo magnético da Terra. E aí passou o fio, a corrente desse fio aqui, a bússola movimentou, o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que a corrente, quando passa por um fio, é isso mesmo, gera um campo magnético. Gera um campo magnético que é capaz de fazer com que haja uma alteração na região ali ao redor desse fio. Como que vai ser essa região? Como é que vai ser essa alteração? É o seguinte, para a gente achar, primeiro, o sentido, né? Como que funciona o campo magnético, a gente tem que entender, usar a regra da mão direita. E essa não é a regra da mão direita espalmada, não. É a regra da mão direita. A gente vai ter aqui o campo magnético gerado por um fio condutor percorrido por uma corrente. Ele é dessa forma aqui, ó. Ele é circular. Ele faz com que seja circular ao redor do próprio fio. Então o fio vai ser o centro desse círculo aqui, de forma que se você pegar aqui, ó, nesse ponto aqui, todos nesse ponto terão o mesmo campo magnético. Nesse ponto aqui também terão um campo magnético diferente desse, né? Mas igual aqui em cada forma. O sentido pode variar um pouquinho, mas vai ser igual em módulo. E aí, como é que você vai fazer? A gente lembra daquela nossa que a gente aprendeu, né? O pontinho está saindo, a flechinha lá, o xizinho está entrando. Você vai pegar o seu dedo, indicador aqui, indicador não, o dedão, e o dedão vai ser sua corrente. Então, se a corrente, por exemplo, está aqui, ó, subindo, você vai pegar esses dedos aqui e esses vão ser o campo magnético. Você vai abraçar aqui, ó. Se a corrente está subindo, você abraça. Então, o que quer dizer? O campo magnético ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui. Então, ele faz uma rotação assim, né? Então, por exemplo, ele roda aqui, ó. Aqui nesse ponto, ele está entrando na parede, aqui no quadro. Então, aqui, ó. Aqui, entrando no quadro. E para cá, saindo do quadro. Certo? Então, ao redor dele, ó, ele sai do quadro, entra no quadro. De forma que ele faz um círculo aqui, ó. Aqui a mesma coisa, ó. Corrente elétrica vai ser o dedo. Dedo saindo, o campo magnético vai fazer isso aqui, ó. Então, vai ser dessa forma aqui que ele vai ser orientado, né? No sentido anti-horário. E aí, se você bota, por exemplo, você quer saber onde vai ser o campo magnético nesse ponto aqui, é só você fazer aqui, né? O tangente. Beleza? Aqui, se você botar uma bússola, ela vai ser orientada dessa forma assim.
Entendeu, galera? É isso assim que você calcula, não, né? Como você orienta o sentido do campo magnético ao redor do fio. Agora nós vamos ter o quê? Nós vamos pegar isso aqui e pegar o valor desse campo magnético, do quê? Do vetor B. A gente descobriu a direção, o sentido, vamos agora descobrir o módulo. Como que é? A gente vai ter que o vetor campo magnético terá um módulo, né? Um valor igual a μ, lembra do μ? A permeabilidade magnética lá, que a gente viu, μ vezes I, ou seja, μ vezes a corrente, que vai estar passando por esse fio, sobre 2πr, sendo R o quê? A distância desse ponto, aqui por exemplo, ó, do ponto até o fio, né? Essa distância aqui. Por que é R? Porque vai ter que nessa distância o campo vai ser sempre igual, vai formar um círculo aqui. Então R porque é de um raio, como se fosse o raio do círculo, entendeu? Poderia botar D também, que é o quê? A distância. Se você tem um ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ele está a uma distância D desse fio aqui. Então você pode usar essa distância D, porque o campo magnético vai estar passando por ali, em forma de um círculo, por isso a gente bota R, entendeu? Mas é a distância entre o ponto que você está desejando e o fio. Então, μ vezes I sobre 2πr. E aí a gente tem que aquele aqui vai dar 4π vezes 10 a menos 7, normalmente, no vácuo, e aí corta o π com π, vai ficar tranquilo, né? Às vezes. Ou então vai considerar o π igual a 3. Eu acho que a questão não vai ser tão má assim com você, não. Beleza? Então, ó, o campo magnético gerado por um fio é isso. Agora a gente vai ver um campo magnético gerado por uma espira circular. Beleza? Vou pausar aqui, desenhar e aí a gente cai dentro. Beleza, galera? Agora a gente viu aqui, ó, vimos o fio condutor, vamos para a espira agora, né? A espira nada mais é do que um fio, né, no formato de círculo ali, uma espira circular, certo? E aí a gente vai ter que essa espira, ao ser percorrida por uma corrente, né, também vai gerar um campo magnético ao redor dela. E como é que vai ser esse campo magnético? A gente descobre a direção e o sentido da mesma forma, usando o regra da mão direita. Você pega, ó, dedão, vai ser a corrente. Você abraça aqui. O que vai acontecer? Abraçando esse fio, você vai ter que ir para cá, ó, para a esquerda aqui do fio, você vai ter no interior, aqui a gente usa no interior, né? No interior, você vai ter que o raio está saindo, né? Aqui então vai ser um campo saindo. Beleza? E aqui entrando, certo? Se aqui está saindo, ó, aqui está entrando. No lado externo está entrando. Então você vai ter um raio, uma linha de indução desse jeito assim, ó. Beleza? E aí, o que acontece? A espira, quando você faz desse jeito, você tem que, se você botar um ímã aqui, ele vai ser atraído, né? E a espira, você tem, como consegue ver, duas faces dela, cada lado, né? Se você tem uma espira circular aqui, você tem um lado aqui e o outro aqui. Para um lado, a linha de indução do campo magnético vai estar saindo, para o outro vai estar entrando. Então, a gente consegue ver ali um raio polo norte, né? Um lado com polo norte e o outro lado com polo sul. Como é que você faz para identificar qual lado é o polo norte e qual lado é o polo sul? Assim, ó, tem um bizu que é esse aqui, ó. Se você pega, olhando de frente aqui, né, a espira, se você vê de frente essa corrente indo no sentido anti-horário, você tem que esse lado aqui vai ser o norte, ó. Aqui é o sentido da corrente, ó. Isso aqui lembra muito um N, né? Então, o sentido está indo anti-horário. Já aqui, no sentido horário. Então, vai ser o quê? Esse lado vai ser o sul, aqui, ó. Então, se você olha para a espira e vê no sentido horário, lado sul. E no sentido anti-horário, lado norte. Quer dizer o quê? Na parte exterior do ímã, o que acontece? Os raios da linha de indução, eles saem do norte e vão para o sul. Então, por exemplo, se aqui é o norte, quer dizer que ele está saindo aqui, ó, entrando aqui dentro no quadro e voltando para o lado sul, entendeu? Então, sai do norte, entra lado sul. Se você pegar isso aqui, ó, e virar, é o lado sul, aqui atrás. Entendeu, galera? Então, é dessa forma que você calcula, você acha o vetor, né, do campo magnético, o sentido, a direção. E agora o módulo. Como é que descobre o módulo? O módulo vai ser parecido com o fio, só que não vai ter o π aqui. O módulo o valor, né, do campo magnético gerado por uma espira é o quê? μ, que é aquele coeficiente, que é a constante, né, vezes a corrente, que vai passar pela espira, sobre 2R, sendo R o raio da espira. Por quê? A gente vai pegar esse módulo, é o módulo, né, o valor do campo magnético no centro da espira, aqui no centro, ó.
Então a gente vai ter que esse módulo ele é aqui no centro. Mi vezes I sobre 2R. Beleza, galera? Entenderam? Agora, se você pega várias espiras e você mistura assim, né? Bota uma junto à outra, assim, você pega aqui e pega uma espira, bota outra espira, bota outra espira, você vai ter o quê? Um número ali de círculo, né? De espira. Como é que vai ser o campo magnético gerado no interior daquele conjunto ali? Vai ser N, que é o número de espiras que você botou, né? Vezes Mi, vezes I, sobre 2R. Beleza? Então, dessa forma que você calcula o campo magnético em uma espira. N vezes Mi vezes I sobre 2R. Então, é isso aí. Esse é o nosso tópico sobre o campo magnético gerado por uma espira. Então, ó, B é igual a MI sobre 2R. B pode ser também N MI sobre 2R. Beleza? E você calcula, acha aqui, ó, regra da mão direita, consegue achar para onde está indo o campo magnético. Se está entrando, está saindo. Beleza? Então, mais um tópico feito. Agora vamos para o campo magnético gerado por um solenoide. Beleza, galera. Agora a gente tem um campo magnético gerado por um solenoide. O que é um solenoide? Ele é uma bobina, né? Solenoide ou bobina. Você pode falar esses dois nomes. Ele é um fio em formato de hélice, assim, né? Formato helicoidal, aqui. Dessa forma, assim, ó. E aí a gente vai ter que esse fio, desse formato, vai ser percorrido por uma corrente, certo? E em algum sentido, né? Nesse caso aqui, essa corrente está subindo por aqui. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então o sentido dela está aqui, ó. Aqui está subindo, aqui está subindo, aqui está subindo, aqui está subindo. Beleza? Aqui é a corrente. E é muito importante você entender o sentido da corrente para poder fazer o sentido do campo, certo? Como é que você faz o sentido do campo? Aqui, mesmo esquema, regra da mão direita. Você vai fazer aqui, ó. Se eu tenho aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, né? Aqui está subindo. Se aqui, ó, aqui está subindo, está tudo subindo. O que eu vou fazer? Subindo e encontro aqui, ó. Quer dizer o quê? Que se aqui está subindo e está vindo para cá, quer dizer que meu campo magnético, ele está vindo assim, ó. Nessa jeito aqui. E é assim que é o campo magnético de uma espira. Como assim? Ele vem no sentido da direita para a esquerda. Então aqui, ó. Beleza? Ó, vem para cá, ele vem para cá. Então, ó, vem para cá, vem para cá. Então, você tem que ele estar nesse sentido, certo? Ele sai, entra, sai, entra. Então, vem para cá, entra. Beleza, galera? E esse é o sentido do campo magnético que é gerado pela espira, né? Aí, você vem aqui, ó. Qual vai ser o lado qual vai ser o lado norte e o lado sul da espira? Você tem aqui, ó, que no exterior, lembra disso, no ímã, a parte externa dele, você tem que os raios vai sair no norte e ir para o sul, na parte externa, pro lado de fora. Ou seja, aqui, ó, sai do norte, vai para o sul. Então, aqui vai ser meu lado norte e aqui meu lado sul. O que isso quer dizer? Que no interior da bobina, aqui no interior da bobina, ou do solenoide, o campo magnético ele vai do sul para o norte. Porém, no exterior, na parte externa, ele vai do norte para o sul. Esse é o tipo de questão que é importante. Por exemplo, se você for botar aqui lado de fora se você for botar no lado de fora aqui uma bússola, como que essa bússola vai se atrair, né? Se você botar desse lado aqui, o sul da bússola vai ser atraído pelo norte daqui. Ou então, se você botar para o lado daqui, o norte da bússola vai ser atraído. Se você botar o sul aqui, vai ser repelido. Por quê? Isso aqui é uma questão, geralmente o pessoal bota direto na IAR. Bota aqui uma bobina, né, percorrida por um fio, bota a bússola do lado e vê, a bússola está aqui. Vai ficar a bússola depois de ligar e passar a corrente? Aí te dá várias opções. E aí você entendendo que aqui é o sul, então quer dizer o quê? Que o norte vai ser atraído para cá. Entendeu, galera? Então esse é o sentido do campo magnético. Você faz com regra da mão direita. De novo, ó, regra da mão direita para cá. Então o campo magnético vai fazer isso aqui, ó. Regra da mão direita, isso aqui, vai e volta. Beleza? E para calcular a intensidade do campo magnético? A gente vai ter que a intensidade do campo magnético em uma bobina ela é dada por Mi vezes o número de espiras, né, nessa bobina aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, por exemplo, sobre a largura dessa espira, né, a distância dela aqui, ó, o tamanho dela, vezes a corrente que passa nela. Então você vai ter Mi vezes N sobre L vezes I. Aí, ó, é importante falar que muitas vezes a questão
já te dá essa razão aqui, ó, direto. Ele já fala assim, tantas espiras por comprimento, certo? A cada 100 centímetros, 3 espiras, por exemplo. Então você já sabe que são 3 espiras a cada 100 centímetros, certo? Então em 100 centímetros vão ter 3 espiras. Então a questão muitas vezes te dá essa informação implicitamente, né? Já te dá essa informação direto. Então tenta captar isso quando estiver lendo a questão para poder fazer. E a corrente aqui. Uma coisa que é importante falar é que campo magnético, a unidade de campo magnético no SI é o Tesla. Tesla, que é T. Beleza? Isso aqui a gente tem que entender aqui, ó. Em qualquer um desses aqui você vai calcular, vai ser tantos Tesla. Beleza? Essa é a unidade do campo magnético. Galera, desses assuntos aqui não tem muito mais o que falar. Agora é a hora de você partir para a prática e ver como isso aqui pode ser cobrado. Beleza? Nossa lista de questões está aí para isso. Qualquer dúvida, você pode falar comigo ali no Telegram, que eu vou te explicar. Pode pegar umas informações, como eu falei, implícitas, né? Que nem essa aqui, do N sobre L. Aí você vai descobrindo ao longo das listas de exercícios, beleza? Espero que você tenha gostado da nossa aula, foi uma aula bem rápida, mas é como eu falo, né? Às vezes a aula não é só porque a aula é rápida que o conteúdo é menos importante. Isso aqui cai muito na IAR, cai muito, muito, muito mesmo. Então, vai lá, faça os exercícios, pratique e aí faça também depois os exercícios da IAR e a gente tem nossa live domingo para poder tirar todas as dúvidas. Fechou, galera? Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, fique com Deus e tchau, tchau.